A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje, neste sábado de São Joaninas, vamos falar sobre arrependimento, culpa e reparação. Vamos a isso. O caminho saudável de uma pessoa que cometeu um erro e que já consegue classificá-lo como inadequado é, sem dúvida, o arrependimento. Este seria o primeiro grito da consciência para anunciar que aquilo que nós fizemos não o deveríamos ter feito. A consciência moral adverte-nos quanto à qualidade ou valor da nossa ação. Do ponto de vista ético e vivencial, pode-se afirmar que o arrependimento é uma insatisfação causada pela violação de um princípio moral aceite pela pessoa como valor necessário. Isto resulta na livre aceitação da punição ou castigo, além do que a pessoa se dispõe a evitar futuras transgressões. No plano da evolução do espírito, o arrependimento em si mesmo já é uma conquista, porquanto significa que houve algum progresso. Somente se arrependem sinceramente as criaturas que conseguiram desenvolver uma certa sensibilidade, o que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, chamou apropriadamente de maturidade do senso moral. E é esta maturidade que nos permite compreender a essência da doutrina, consoante a análise particular que o codificador faz acerca dos bons espíritas, quando diz que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, o que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito, aqui no corpo físico. O pensamento espírita estabelece uma nítida relação entre senso moral e sensibilidade. Propondo uma reflexão de natureza psicossociológica, que confirma o nosso raciocínio, Allan Kardec considera que os laços de família são mais fortes no seio de uma civilização moral mais avançada e que esses laços mais fracos nos povos primitivos se fortalecem com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Allan Kardec afirmou que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. E nascem também os fenómenos emocionais do arrependimento, do remorso e da culpa que abrem caminhos para a futura reparação. Como vemos, caros amigos e ouvintes, há uma estreita relação entre sensibilidade, desenvolvimento do senso moral e arrependimento. Este representa uma expressão de sensibilidade do ser que já alcançou um certo grau de sua consciência moral. Já não se encontra numa condição de embutamento da sua capacidade avaliativa, nem fica, de certa forma, enseguecida pelo egoísmo que o impele a atender exclusivamente os seus interesses, não raras vezes em prejuízo de muitos. O arrependimento, deste modo, pode ser entendido como uma experiência de alguém que já consegue se sensibilizar diante das suas ações infelizes e percorre em seguida o rumo que a maturidade psicológica já alcançada lhe permitir. É evidente, caros amigos, que existem graus diferenciados de arrependimento, variando desde formas mais pálidas e fugazes até à posição de profunda sinceridade, fruto da maturidade psicológica. Neste último caso, há uma disposição do ser para o reajustamento através da chamada reparação.
Os espíritos superiores nos esclarecem que o arrependimento no estado corporal tem como consequência fazer que, já na vida atual, o espírito progrida se tiver tempo de reparar as suas faltas. Quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre se melhorar. É comum que nos sintamos culpados em decorrência do ato psicológico e moral do arrependimento. Neste sentido, caros amigos, há que se estabelecer uma distinção entre a culpa terapêutica e a culpa patológica. A primeira, a terapêutica, é saudável, ao passo que a segunda provoca transtornos variados. A culpa pode desdobrar-se em remorso, como pode levar o indivíduo a condutas e experiências de maior equilíbrio. Quando alguém se engana ou comete um erro por algum motivo e se arrepende, é compreensível que surja a culpa nos painéis da consciência. Não sendo a culpa um sentimento negativo em si, cumpre o papel de nos despertar a consciência para a renovação de atitudes, recompondo-nos moralmente. É claro que não nos estamos a referir à culpa enquanto experiência emocional que se basta a si própria. Apenas vivenciar a culpa não leva a nenhuma transformação. É precisamente nesta etapa que a responsabilidade se estabelecerá o ponto de corte entre a culpa saudável e a não saudável. Ao lidar com o sentimento de culpa, caros ouvintes, se o indivíduo assumir a responsabilidade sobre os seus próprios atos e agir verdadeiramente como um adulto, saberá enfrentar de modo maduro as consequências dos seus atos. E neste caso, não se inquietará com os tormentos conscienciais do remorso, o qual representa um grau mais profundo de culpa. A culpa é como uma constante insatisfação e recusa na consciência, enquanto que o remorso traduz um estado de inquietação na alma pelo erro cometido. É uma questão de grau. Quando convertemos a culpa em responsabilidade, repito, quando nós convertemos a culpa em responsabilidade, nós crescemos psicologicamente. Disto resultará a disposição para o heteroperdão, ou seja, para perdoarmos o outro, bem como para o autoperdão, para nos perdoarmos a nós próprios, que são passos fundamentais para a reparação. Por outro lado, a fixação nos quadros de remorso se nos tornará mais difícil a revisão dos atos, a reflexão madura e a consequente atitude de responsabilidade já referida. Será contingencialmente necessário, neste sentido, vivenciar os resultados do remorso, suas consequências, para podermos, mais tarde, nos liberar de tais cobranças internas e despertar o nosso senso de responsabilidade. Quando a culpa é interiorizada, estamos diante do remorso, o qual se converte em algoz interno, verdugo de nós mesmos, a produzir quadros mentais e emoções descontroladas que representam a base para inúmeros outros problemas e transtornos psicológicos. Caros amigos e ouvintes da rubrica A Vida Continua, estamos a falar de arrependimento, de culpa, de reparação. A responsabilidade marca, de facto, uma diferença na conduta do ser. Ser responsável é reconhecer humildemente as suas falhas e desejar sinceramente reparar o mal feito. Assumir as nossas responsabilidades, a ter a coragem de ser, é demonstrar capacidade de agir com elevação e dignidade sem escamoteações ou desculpismos insustentáveis. Em muitas situações entendemos ou sentimos
que as condutas autopunitivas geradas e sustentadas pelo sentimento de culpa estariam a serviço de algum pagamento, entre aspas, da dívida moral. Pessoas que cometeram erros e que se arrependem podem terminar por se punir acreditando que no fundo não merecem uma vida melhor, não merecem uma vida feliz. Castigam-se pela sua consciência de culpa que lhes visita a própria alma. Não se permitem recomeçar ou reparar a falta cometida. A culpa deita o indivíduo no berço esplêndido da inação, dando-lhe ao mesmo tempo a falsa ideia de resgate ou reajustamento. Não nos reerguemos pela dor escolhida e vivida em clima de insatisfação, queixumes e revolta, como aliás propõe o amigo espiritual Lacordaire no capítulo Bem Sofrer e Mal Sofrer. Numa linguagem da filosofia existencialista, ter responsabilidade significaria sair de uma vida banal, não autêntica e vulgar, para uma vida autêntica e filosófica através da consciência dos problemas existenciais e da sua condição de ser existente no mundo, sendo ele responsável por todos os seus atos. Caros amigos e ouvintes, esta autenticidade traduz-se pela coragem de ser, de romper com a banalidade nas relações humanas e ser o que se escolhe ser. O pensamento espírita está todo ele baseado na noção de responsabilidade pessoal pelos próprios atos. Vejamos, caros amigos, o que afirmaram os espíritos a esse respeito. E passo a citar. Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, desta inteligência e a razão, também lhe desta liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que, pessoalmente, lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Fim de citação. É preciso, caros amigos, considerar que estas noções de responsabilidade e consciência dos resultados morais das ações vão se desenvolvendo no ser imortal, lentamente, ao longo do seu processo de evolução espiritual, o que se reflete no processo de desenvolvimento psicológico e emocional do ser, ainda no seu corpo físico, aqui na Terra. Assumida a responsabilidade, já estamos a avançar em direção à reparação, que é outra etapa. Allan Kardec considera 3 passos fundamentais nestes casos: o arrependimento, a expiação e a reparação. Este modelo rompe com a visão culturalmente transmitida até os dias de hoje, segundo a qual devemos temer o mal e buscar a todo custo o bem. Bom, quantos conflitos neuróticos dominaram o nosso campo de consciência e emocional pelo remorso patológico a que nos entregamos por conta de um sistema de valores esses pessoais e socialmente compartilhados muitas vezes, construídos sobre as bases do medo e da culpa. Até hoje ressumam do nosso inconsciente os resíduos de tais conflitos, da culpa e do medo, que nos foram incutidos durante séculos. O modelo proposto no pensamento espírita revela-se-nos acolhedor, humanista e moralmente elevado na sua fundamentação. Analisando o assunto no livro, um outro livro que compõe a codificação espírita, que é intitulado O Céu e o Inferno, Allan Kardec afirma que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação.
Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e das suas consequências. Apagar os traços de uma falta e suas consequências é tarefa para os seres que já despertaram a consciência para outros valores e adotam, por isto mesmo, uma postura mais realista e produtiva na vida. Em algumas tradições religiosas, basta o indivíduo arrepender-se que ele estará isento de responsabilidades sobre os atos cometidos anteriormente. Entende-se, caros amigos, que nestes casos o perdão seja uma dádiva, uma graça e não uma conquista, algo que resulta do trabalho e do esforço. Allan Kardec esclarece: o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. E acrescenta que só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. De contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Vemos no trecho acima que é a esperança o que resulta do arrependimento. Sendo este o primeiro passo, é compreensível que haja pela expiação sofrimentos físicos e morais, todavia, isto será precedido pela esperança. É a esperança, caros amigos, é a esperança que nos dá a força necessária para os resgates que se fazem necessários, a fim de que a nossa consciência se tranquilize após a reparação. Deste modo, a visão defendida pela doutrina espírita há que ser sempre otimista e esperançosa, porquanto não se deseja a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva, conforme asseverou o profeta Ezequiel, e cujo ensinamento se encontra na página do rosto, na obra já citada, O Céu e o Inferno. É o próprio codificador quem nulo evidencia quando considera que, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Observe-se, caros amigos e ouvintes, que a esperança poderá resultar desde os primeiros vislumbres de arrependimento. Isto significa que a expiação e a reparação poderão ser frutos da esperança, ao mesmo tempo em que ela própria sustenta as ações do ser na realização do que lhe compete para assumir as consequências das suas condutas. Este modo de pensar inverte a lógica do pensamento judaico-cristão. Antes se admitia a necessidade de sofrer para evoluir. Aqui se entende que o sofrimento é acidente de percurso e não uma condição sine qua non para o desenvolvimento das potencialidades do ser. Sofremos por conta das nossas ações equivocadas e não devido a um impositivo da lei de Deus. O único impositivo desta é o nosso crescimento moral e intelectual para conquistarmos nós mesmos a felicidade plena pela perfeição relativa, pois a perfeição absoluta só a de Deus. A noção, caros amigos ouvintes, a noção de expiação é tratada com o mesmo tom de esperança e otimismo. Há pessoas que, mesmo tendo bebido altas doses de conhecimento nas fontes seguras do conhecimento doutrinário espírita, entendem que a expiação é punição, quase castigo. Afirmou Allan Kardec que, até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Não sendo o nosso planeta um vale de lágrimas, a expiação consiste na realidade de experiências que terminam por desenvolver a nossa sensibilidade mais profunda.
É como o processo de lapidação de uma pedra preciosa. Para mostrar a nossa essência, precisamos viver experiências de amor, mas quando delinquimos no amor, no conhecimento, o sofrimento é caminho que se nos abre para o desenvolvimento da nossa sensibilidade e amadurecimento do nosso senso moral diante da vida. Afirmou Allan Kardec que a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Como estamos a considerar a nossa jornada evolutiva como um caminho de esperança, recordemos nos momentos difíceis de arrependimento e culpa, quando o nosso coração nos condena, de que Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. E ficamos por aqui sobre este tema de arrependimento, sobre a expiação e a reparação, que vai anular a causa. Caros amigos e ouvintes, vamos ficar por aqui, não sem antes vos deixar com uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, por Joana de Ângeles, que diz assim: ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da tua marcha. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui. Desejo-vos a todos um excelente fim de semana, com algum divertimento moderado, é claro, porque é no meio que está a virtude, tudo o que seja com moderação, alegria, paz, convívio, estudo, trabalho. E agradeçamos todos os dias pela dádiva maior de todas, que é a vida e a imortalidade. Caros amigos e ouvintes, marcamos encontro para o próximo sábado. Até lá, fiquem com forte e apertado abraço aqui do Pedro Silva. Então, até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.